O Rui Costa, como é que você analisa? Um dirigente que tem pouca imaginação, pouca criatividade, fez o que pôde. No começo o Vanderlei atrapalhava, porque o Vanderlei se metia em tudo. Até tem uma lenda, não sei, uma lenda não, uma história. É lenda ou não é lenda? Que você apresentou uma lista de 40 nomes e o Vanderlei meio que desconsiderou a lista, ou nem discutiu contigo, e essa foi... Não, primeiro, pois é, mas aí era um... Primeiro, quando o Dr. Fábio se lançou a presidente do Grêmio, ele me chamou lá, a gente mais ou menos esboçou um time para o Grêmio ia disputar Libertadores na época, e lá, em cada posição, se não desse para contratar aquele, tinha 2 ou 3 ou 4 posições. Isso eu fiz com o Dr. Fábio. Agora, que era, se o Dr. Fábio passou essa lista para o Luxemburgo, eu não sei. Agora, como é que eu vou te explicar, Rec? Se eu quisesse um jogador, é que eu fiquei muito pouco tempo, né? Eu não me interesso se é o Filipão, o Luxemburgo, a avó do Badanha. Esse jogador já está no Grêmio. Ele que escalasse ou não. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, como era presidente... Mas ele escalasse ou não, tinha o Kleber. Quem? Ele escalasse ou não, tinha o Kleber, tinha o Edinho. Não, mas o Kleber já estava lá, né? Sim, mas eu estou dizendo... Não, mas tu coloca o jogador no grupo e o treinador faz a parte dele, que é treinar. O treinador treina, o dirigente dirige e o jogador joga. Deve ter uma conversa entre todos. Agora, quando um interfere no trabalho do outro, aí dá problema. O começo da pergunta era o Rui Costa. O que tem o Rui Costa? Não, como é que você adjetiva, como é que você analisa? Eu falei muito pouco com o Rui Costa. Mas você sabe tudo lá de dentro. Mas eu prefiro não falar sobre ele. Ah, bom, então tá. É um direito. Você não é simpático ao trabalho que ele realiza? Não estou falando da pessoa, estou falando do trabalho. Porque está colando no Rui uma imagem de um profissional executivo do futebol que não ganhou nada até agora. Não, mas ele não ganhou. Isso aí não é contra ou a favor ao Rui Costa. Basta tu ver desde o tempo que ele está no Grêmio, contra fato, tu não pode ir contra a realidade do que aconteceu. Ele disputou 2 ou 3 campeonatos gaúchos, disputou 2 brasileiros. Nós não conseguimos título. Mas não é ele, é o Grêmio, né? Agora, o presidente Fábio ficou 2 anos com ele, deve ter gostado do trabalho dele. O Romildo está com ele até agora, deve ter gostado. Quem não pode gostar é a torcida, porque os resultados não apareceram. Tem que perguntar para o presidente e para o anterior por que ele ficou todo esse tempo. Você acha que o Cristo foi o Filipão? Sim, com certeza. Com certeza. Não... Ainda mais o que deixaram transparecer o motivo que o Luiz Felipe tenha saído do Grêmio. Pois é, daqui a pouco. Eu não acredito nisso aí. Nós vamos recuperar no próximo bloco, depois do intervalo. Mas só antes de tudo. Mas agora, pelo que se falou, está tudo resolvido, né? Botaram exatamente o problema do Grêmio para a rua e agora deve caminhar tudo bem. Se não caminhar tudo bem? Bom, aí tem que responsabilizar quem tomou essa atitude. Muito bem. A seguir, nós vamos repercutir exatamente isso, desse ponto. A saída do técnico Luiz Felipe Scolari. Vamos falar da derrota do Internacional 1-0 para o Independiente Santa Fé, lá em Bogotá, pela partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América. E também vamos falar aí o Internacional com o Nilmar no Rio, com a volta do Jefferson, o Grêmio ainda com os meninos, com o técnico interino. Nós já voltamos. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela do Timaço da Bandeirantes. Conosco no programa Alexandre Limeira, faz um grande trabalho como vice de administração do Inter. Ex-diretor de futebol do Grêmio, Marcelame, com grandes ideias também. E o narrador José Aldo Pinheiro da nossa rádio Bandeirantes, agora FM 94.9 e AM 640. Quando ainda falava pra gente, e foi em coletivo, então por isso eu vou usar essa imagem devidamente autorizada pela nossa direção. Quando anunciava a saída do técnico Luiz Felipe Scolari, o presidente Romildo Bolzan Júnior, que não fala mais momentaneamente para o Grupo Bandeirantes, comentou a saída do Filipão, ex-técnico tricolor. O porquê, o Luiz Felipe, se há alguém experiente no futebol brasileiro e mundial, é o Luiz Felipe, né? Ele teve as suas avaliações, teve as suas motivações, teve as suas conclusões.
E, ao concluir, entendeu que o melhor seria para ele e também para o Grêmio. Acho que ele avaliou as duas coisas de uma maneira muito clara para ele, no seu convencimento. Avaliou que seria de bom alvitre, seria importante a saída dele. Ele acha que contribuiria tanto do ponto de vista pessoal da sua situação, como também na questão do clube, a sua saída seria o melhor caminho. E ele o fez. Acho que essa é uma questão. E o Grêmio, claro que tem situações de avaliação de outros treinadores e vai trabalhar a partir de hoje à tarde intensamente nesse sentido. Mas nós não temos nenhuma situação de contratação, nenhuma situação de avaliação, nem tampouco conversas mantidas com qualquer treinador. Eu acho essa é uma questão extremamente importante, porque eu tenho absoluta convicção que o elenco do Grêmio ele dá muito mais do que propriamente deu, pelo menos nesse início de campeonato. E dá muito mais do que deu também no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele esteve numa posição, chegou a estar próximo ao final, a terceira colocação, principalmente depois daquela vitória do Grenal e depois daquela vitória sobre o Criciúma, ele esteve numa posição de terceiro lugar. E o Grêmio fez uma política de renovação, de reestruturação de plantel. E no primeiro momento parecia difícil, mas chegamos à final do Campeonato Gaúcho, como, no determinado momento, até mesmo como favoritos. A estruturação tática do Grêmio e a recuperação que se deu durante a competição, durante o campeonato, foi uma reestruturação saudada. Quer dizer, o Grêmio buscou 3 reforços durante o campeonato, pôde contar basicamente com 2, o Cebola, infelizmente, não pôde participar de uma maneira efetiva, e o Grêmio fez a recuperação durante o campeonato com aquele elenco, melhorou um pouquinho o seu elenco a partir exatamente dessas chegadas, mas chegamos ao final do campeonato com uma grande chance de sermos campeão. Uma grande chance de sermos campeão, né? Talvez diria até mais saudado, tanto do ponto de vista da sua estruturação tática, como também saudado do ponto de vista da sua evolução durante o campeonato. Chegaria numa condição que, se o Grêmio ganhasse, estaria absolutamente consolidando uma certa justiça e um certo favoritismo. Eu avalio que o trabalho foi bom, não obtivemos o resultado suficiente e acho que as 2 partidas do Brasileiro, o empate 3-3 e a derrota para o Curitiba, tiro fora aqui a vitória sobre o CRB, foram jogos que emblematizaram exatamente esse desgaste, principalmente emocional, por conta do Grenal. Desde segunda-feira, desde domingo, na verdade, após o resultado contra o Curitiba, nós fizemos vários contatos, fizemos várias avaliações, conversamos com muitas pessoas e estávamos avaliando essa situação, sim. O Filipão avaliou praticamente na mesma linha do que nós, né? Mas o Grêmio não teria, antes de conversar com ele, o Grêmio não teria absolutamente nenhuma atitude a ser tomada. O Grêmio primeiro queria ouvir dele, e ele veio com essa posição, e o clube aceitou imediatamente essa questão. E aqui quero fazer assim uma situação que devo reconhecer. A história do Luiz Felipe no Grêmio não tem nenhum arranhão nesse particular. A trajetória dele no clube, o seu mérito de campeão brasileiro, campeão gaúcho, campeão sul-americano, disputou o vice-campeonato, foi vice-campeão mundial. Quer dizer, a história dele no clube está absolutamente inatacada. Até que ponto houve algum tipo de desgaste com os jogadores internamente, que também, dentro desse contexto de desgaste emocional do Grenal, inviabilizaram a permanência dele e ele acabou por tomar a iniciativa de sair? Olha, o que eu quero te dizer? Eu vi nos jogadores agora, tivemos uma conversa com todo o elenco, e depois da conversa, depois da despedida do Filipão, e vi no elenco também exatamente uma certa frustração. Cobrança. Tem várias formas de fazer cobrança e são as personalidades que determinam exatamente como tu te comporta no relacionamento. Tem gente que cobra mais duramente, tem gente que cobra mais sanguineamente. Outras pessoas não aceitam tão bem isto. E outras pessoas o fazem de forma diferente. Têm mais paciência, têm mais conversa, têm mais capacidade de harmonizar o relacionamento a partir exatamente de conversas e a partir de sintonias. Eu não sou julgador de ninguém. Eu não posso julgar comportamentos nem de quem o faz, nem de quem o sente, porque cada um reage de uma maneira diferente. O que nós temos que respeitar aqui são as individualidades. O Filipão é um homem vitorioso com essa característica. Deu certo aonde passou. Foi um sucesso, um case no futebol mundial. Se ele teve sucesso assim, as suas razões e a sua personalidade eu tenho que respeitar. Não sou eu que vou moldar a sua personalidade. Então eu entendo e respeito esse tipo de comportamento. E não vi no grupo de jogadores nenhum ressentimento, nenhuma situação que pudesse caracterizar isso como uma quebra de confiança ou então uma situação de relacionamento desgastado por conta desse comportamento. Eu acho que todos nós
uma vida inteira nos acostumamos ao Filipão, exatamente o Filipão cobrador. Fez um arrazoado presidente, né, em uma resposta só, meio que criticou o desempenho técnico, depois disse que não se arranha a imagem, e a gente estava até falando aqui com o Limeira, com o Seleme, com o Zé Aldo, e é óbvio que não arranha mesmo, né? Não. O torcedor do Grêmio idolatra o Filipão, né? Isso aí não tem, não é... Mesmo que a imprensa dê pau, mesmo que tenha havido um certo desgaste pelos resultados recentemente, mas não a imagem em si, né? Não tem como. Seleme, o que você achou? Essa é a diferença, desculpe, Omar, essa é a diferença do presidente Koff para o presidente Bolzan em relação ao Filipão. Não tiraria jamais. Lá atrás, há muitos anos, num período de pressão e crise, o presidente Koff disse, não, o Filipão só sai quando eu sair. E aquilo foi o combustível que ele precisava, o apoio que ele necessitava para dar sequência no trabalho, para encontrar a fórmula correta, para montar o grupo e ser muitas vezes campeão. E essa frase foi antes de o Filipão não ser nada. Ele só tinha ganho aquele gauchão de 87 com o Criciúma. Foi no meio do Fogo Cruzado em 93 essa frase, logo que ele chegou substituindo o Sérgio Costa. O que passa para quem está analisando de fora, o Grêmio como instituição, o Grêmio como time de futebol e como clube de futebol, é que o tamanho do Filipão incomodava alguma coisa lá dentro do clube. Seleme. Bom, pelo que você ouviu. Pelo que eu ouvi, evidentemente que eu não concordo com o presidente do Grêmio. Agora, é uma pessoa, o presidente atual do clube, de muitas qualidades, é uma pessoa boníssima, e junto com o Pacheco, que é um cara que tem uma trajetória vitoriosa no Grêmio, espero que eles achem uma solução para o Grêmio caminhar tranquilamente e fazer esse período de transição sem muito percalço. Em relação ao Dr. Fábio, certamente ele não tomaria essa atitude. Hoje ainda. Eu conheço o Dr. Fábio e com certeza o Luiz Felipe ainda seria o treinador do clube. Bom, a partir de agora, vou fazer uma pergunta cretina para ti, não que seja do meu feitio, entendeu? Tomara que tu não tenha que escutar uma resposta cretina. Não. E eu sei que você não precisa, mas pelo desafio, se lhe convidassem até para ser diretor remunerado, junto com o Pacheco, você aceitaria? Não. Cara? Não, eu por princípio não pegaria um centavo do Grêmio. Não, você ia trabalhar o dia inteiro e abrir mão dos seus afazeres diários. Para mim, o Grêmio é uma coisa acima de... Olha, só abaixo dos meus filhos e da minha família. Eu não teria nem como pegar um real do Grêmio. Só por amor? Evidentemente. Mas daí você não ia poder se dedicar também 24 horas por dia. Mas aí tem outras estruturas que eu acho que o departamento de futebol do Grêmio está errado. Eu acho que, infelizmente, o Internacional está muito melhor preparado que o Grêmio nisso aí. O Internacional tem 4 diretores, é isso? O Inter tem 3 diretores e tem mais um que é o remunerado, que é tipo um gerente. E faleceu E tem mais um gerente administrativo que é o Losner. E o Grêmio teria que fazer isso. Administrativo dentro do futebol, isso que eu quero dizer. Eu acho que o futebol do Grêmio deveria voltar ao clube. Os vice-presidentes, o vice-presidente deveria ter 1 ou 2 ou 3 diretores e entrar dentro do vestiário e mandar, e esse diretor executivo, esse cargo, ser bem menor do que é hoje. Operacional apenas. Acho que está muito errado o Grêmio nisso aí. Está muito inflado o cargo. Rec, eu acho que o termo certo seria: o Grêmio tem que voltar a mandar no seu futebol. E não um diretor remunerado, ou um funcionário, ou qualquer outra pessoa que não seja um representante do clube. É isso. E foi assim que o Grêmio conquistou todos os seus títulos. Desde que inventaram esse cargo de diretor remunerado, acho que só o Denis, em 2001, foi campeão. Depois de lá, ninguém foi campeão com isso aí. Bom, e no El Campín, em Bogotá, o Internacional perdeu para o Santa Fé por 1-0 pela partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América, precisando vencer por 2 gols de diferença aqui no Beira-Rio para avançar às semifinais. E o torcedor recebeu o clube com festa na chegada no Salgado Filho. Você estava no voo, Limeira? Como é que foi essa chegada aí? Bom, vou contar até quando a imagem é bonita. Nós estávamos descendo do avião, antes de chegar próximos torcedores,
recebemos a notícia, e ali os jogadores ficaram sabendo da notícia, que tínhamos em torno de 400 torcedores no Salgado Filho para festejar, né? Mostrar o apoio, mais do que qualquer coisa, mostrar que está fechado com o grupo, que está junto para buscar essa conquista na próxima quarta-feira. E aí foi uma alegria geral ali, né? Estávamos já 6h30 de viagem, não sabíamos dessas informações, não sabíamos, estávamos ligando o celular no momento e já vimos alguns amigos mandando fotos, né, pelo celular e tudo. E aí alguns jogadores que iam pegar o táxi e iam direto para sua casa, desistiram de pegar o táxi exatamente para ir no ônibus, ir junto à torcida e poder retribuir essa presença do torcedor, mostrando também que eles estavam contentes com a presença da torcida. Esse é o Terminal 2, né? Ele foi no Terminal 2, até para facilitar, tinha outros voos chegando, a Infraero orientou algum posicionamento do ônibus e dos torcedores, e assim com segurança, conforto, todos puderam fazer a sua recepção aos jogadores e à comissão técnica. Selame, está mais fácil torcer para o Grêmio ou mais difícil secar o... O que está mais difícil, torcer para o Grêmio ou secar o Internacional? Os dois estão difíceis, né? Tá complicada essa escolha aí. Mas agora você está com Santa Fé agora. Agora falando do Internacional, tu quer que eu fale o que eu sinto claro, ou o que eu quero? Não, o que você não, quiser. Pela razão ou pelo meu desejo? Pelas duas coisas. Pela razão, acho que o Internacional passa. E pelo desejo, óbvio que se repita aquela vez do Olímpia. Estádio bem lotado. Achando que dá e parecia que dá. Isso é um desejo. Agora, a razão, acho que o Internacional tem um bom time, o técnico surpreendeu, né? E esse estádio vai estar lotado, eles vão fazer aquela festa toda, aquele troço. E aí, eu acho que, provavelmente, acho que o Internacional passa. Mas, né, vamos ver, né? Omar, vamos esperar. Se disse que tu és uma pessoa que tem um grande conhecimento de mercado de jogadores. De onde vem isso? E se tu mantém essa característica de apontamentos, observações? Não, apontamento não. Cada um tem seus hábitos, né? Tem cara que gosta de ver novela, cara que vai a cinema, cara que não sei o quê. Entre os que eu posso falar aqui, eu gosto de ver futebol. Então, quando eu estou trabalhando, eu tenho uma TV e fica rodando futebol o dia inteiro. E tu vai, por repetição, até a asa não aprende. Então, tu fica olhando lá, vendo esses troços. E eu tenho o hábito de ver futebol. Gosto de ver futebol antigo, muito. Gosto de ver como os times que dominaram uma certa época, ou na Holanda, ou na Alemanha, se formaram. Eu sei, daí eu pego lá, tenho 20, 30 jogos do Ajax, do Cruyff, ou do Bayern. Eu sei como se formaram até a derrocada. Eu gosto de ver, mas isso aí não quer dizer que o cara é um... Eu tenho o hábito de ver futebol. Você está pronto para ser um gerente de futebol. Ele vai ficar bravo comigo, mas eu tô... Gerente de futebol, pô, tá de gozação, nem pensar. Vice-presidente. Não tenho nada contra, pode contra quem fez essa opção. É uma opção de vida e é legítimo e os clubes precisam disso. O Grêmio está precisando. Agora não é o meu caso. O Grêmio está precisando de um bom lateral direito dessas tuas observações. Qual é o nome que tu te ocorre? Não. Isso aí vai pro cara que o Romildo vai escolher aí, senão fica muito ruim para ele.